nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Quem não encontrou diz misericórdia. Ah, vocês estão bons. Vamos ler a palavra do Senhor? Verso 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus tem lhe dito. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, essa é a tua palavra, Senhor, que o Senhor ministre nos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que precisamos ouvir nessa manhã, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar com nossos corações e que os nossos corações, Deus, estejam sensíveis a sentir a tua presença, que os nossos olhos possam estar sensíveis e abertos, Deus, para ver a tua glória, para ver a tua face, que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar abertos para ouvir a tua voz, que o nosso coração, Deus, possa estar sensível para ouvir a tua maravilhosa voz, Pai. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado neste lugar. Nada é para nós, Deus, tudo é para o Senhor, porque tudo vem do Senhor. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Que eu seja instrumentos de ministração, de bênção e transformação nas vidas das pessoas aqui hoje, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou falar um pouquinho da história de Levi. Levi é o terceiro filho de Jacó e Lia. E o significado do nome Levi significa ajuntar, união. Porque Lia acreditava que a partir desse momento ela conseguiria se ajuntar ao seu marido. Todos nós sabemos que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Porém, não era assim que aconteceu. Tá? Levi cresceu e teve mais alguns irmãos. Dentre esses irmãos havia uma, Diná o nome. Diná, ela se interessou, saiu, quis passear para conhecer pessoas diferentes, fora da sua tribo. Tá? Ela tinha, pelos alguns estudos que eu fiz, ela tinha por volta de 14, 15 anos. E nesse passeio, ela encontrou uma pessoa chamada Siquém. Siquém tomou ela para si e a desonrou, não agradando ao Senhor e nem a Jacó. Com isso, depois dele ter abusado dela, ele se apaixonou perdidamente por ela. Depois de ter apaixonado por ela, o que ele fez? Ele chegou até seu pai e falou assim com o pai dele: pai, eu quero me casar com ela, estou perdidamente apaixonado por ela e nós temos que dar um jeito nisso. E foi o que foi feito. Amor e Siquém, Amor, para quem não sabe, é pai de Siquém, foi até Jacó. Jacó não acreditou na situação que ocorreu, porque a sua filha saiu e foi abusada por uma pessoa. Mas os filhos, Simeão e Levi, ofereceram à irmã dele: não tem problema, pode casar. Para a gente, tudo certo, desde que aconteça uma coisa: todos os homens da sua tribo sejam circuncidados. Perfeito? Ele, como estava perdidamente apaixonado por Diná, eles aceitaram. Porém, Simeão e Levi não fizeram isso para agradar o coração deles, para se casar. Eles fizeram isso para cometer uma chacina, quebra de aliança. Tá? Fizeram isso, ok, todo mundo circuncidou. No terceiro dia, onde a dor era mais forte, a mais intensa, o que aconteceu? Simeão e Levi pegaram as suas espadas e foram até a cidade e mataram todos os homens. Toda a aliança que eles deviam ter sido feitas e deviam ser cumpridas, eles não cumpriram. E isso, depois que eles mataram todo mundo, eles pegaram a sua irmã Diná e voltaram para casa. E isso acarretou uma bênção no final da vida de Jacó, que não foi muito bem uma bênção, né? Que eles deveriam ser divididos. Amém? Porém, essa história de ser separados, divididos,
foi um pouco diferente. Eles foram, sim, separados, divididos por toda a terra de Israel, porém, após um posicionamento, guardem essa palavra, posicionamento. A partir de um posicionamento que eles tiveram diante do bezerro de ouro, para quem não sabe, Moisés estava no monte, 40 dias, Deus mandou, desce, porque deu tudo errado lá embaixo. O povo se corrompeu, o povo não está fazendo aquilo que agrada a mim. Ele desceu, ele viu, ele tinha 2 tábuas com os 10 mandamentos, ele quebrou as 2 tábuas e também o bezerro de ouro. E mandou as pessoas falarem o seguinte, escolherem, ou serve a Deus, ou servem ao bezerro de ouro. Levi, como a nossa tribo linda e maravilhosa, se posicionaram e falou assim, eu vou servir a Deus. Eles foram o primeiro. Amém? Levi, e com isso, Deus tirou um pouco dessa bênção. Eles sim foram divididos, mas eles foram chamados para adorar e glorificar a Deus. Levi, ele sempre foi um guerreiro violento e consequente, como nós vimos na história dele. Porém, Deus transformou isso em uma bênção. Não é difícil, mentira, é muito difícil servir a Deus com exatidão, conforme Deus quer o nosso coração. Eu vou dar 2 exemplos. O jejum que o pastor nos propôs é muito difícil. Eu tenho certeza que quem está fazendo no serviço de vocês está aparecendo coxinha, está aparecendo os outros chegam lá e, não, eu trouxe para você. Uns trem que você mais gosta, que você está morrendo de vontade de comer. Aparece assim, ó, do nada, Deus está te dando, Deus está te dando. Acontece ou não? Não é muito fácil não, Deus, você sabe. Outra coisa, outro exemplo que eu quero dar para vocês. Dias de culto. Dias de culto, sempre acontece festa. Não tem um culto que eu não sou convidado para ir a algum lugar. Só que o que nós estamos escolhendo? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos posicionando? Deus está à procura de pessoas que se posicionem em favor de Deus. Não é em favor de festa. Ele não quer saber com nada disso. Ele quer o seu coração completo e inteiro para adorar e glorificar a Deus. Um posicionamento diante de Deus pode mudar tudo. Outro exemplo, eu gosto muito de dar exemplo, tá bom? Então, talvez fica mais fácil para entender, eu acredito. Os primogênitos. Os primogênitos eram separados dentro da sua casa e apresentados diante de Deus para representar aquela família dentro nos serviços do Senhor. Amém? E isso aconteceu até os levitas se posicionarem diante do bezerro de ouro e Deus substituiu. Eles pegaram esses primogênitos, falaram assim, eles se posicionaram. Eu tinha escolhido vocês, mas eles se posicionaram, eles agradaram ao meu coração. Por conta disso, eu vou pegar os primogênitos e vou substituí-los, entre aspas, pelos Levi. Os primogênitos faziam tudo tudo que vocês viram aqui hoje, eram os primogênitos que faria. O primeiro de cada família, o primeiro homem de cada família era apresentado ao Senhor. E assim o fazia. Olha como Deus faz. Um passado de violência, um passado de guerra, um passado de morte, Deus transforma em servir no altar do Senhor. Quantos de nós temos um passado violento, um passado que não agrada ao Senhor e estamos aqui hoje? Eu estou falando, eu sou o primeiro, eu não era muito bento, como as pessoas falam lá fora. Eu não era muito legal, eu nunca estar aqui hoje, olhando para vocês, eu nunca me imaginei. Eu não gostava de conversar. Hoje os meninos sabem o tanto que eu falo. E detalhe, por conta de um posicionamento nosso, como se diz o pastor, vai doer. Por conta de um posicionamento nosso, quantos pastores estão em várias igrejas sendo falsos profetas, conduzindo as ovelhas para lugares que não agradam ao Senhor, que não conduzem ao Senhor? Eu estou falando isso com vocês com muita propriedade, porque em uma de minhas orações, eu questionava a Deus. Eu sempre busquei muita santidade, eu sempre busquei muito orar muito com o Senhor, eu sempre busquei a intimidade e a amizade com Deus. E eu falava com Deus, Deus, não é possível, eu estou aqui buscando, jejuando, orando, lendo a Bíblia, fazendo tudo para o Senhor,
enquanto tem muitas pessoas aí que não agradam ao Senhor, não fazem aquilo que deveriam ser feito para Deus, estão lá sendo usados como instrumento de transformação para pessoas. Deus é muito gente boa comigo, muito gente boa. Ele falou assim, é porque você não se posiciona. Porque se você se posicionasse, você estaria lá e não eles. Por conta de nosso. Muitas das vezes a gente tem muito medo de nos posicionarmos diante de Deus, de ser usado por Deus. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e eu lembrei de um exemplo. Eu acho que vocês vão saber qual exemplo que é. A mula de Balaão. Alguém sabe qual que é? Um profeta queria profetizar maldição contra Israel e Deus usou uma mula, isso mexeu muito com o meu coração também. Usou uma mula para falar com o profeta o que ele está fazendo, o que você está arrumando. Não é isso não, filho. Você tem que profetizar é bênção, porque eu sou com eles, não é você. Se Deus usa uma mula, eu fico pensando por que Deus não me usava? Por que Deus não me usa? Será que eu sou pior do que uma mula? Só para vocês entenderem. Os primogênitos estavam lá porque ninguém se posicionava diante de Deus. As pessoas estão lá porque nós, eu e vocês. Não é só eu, não é só o pastor. Tem lugares que o pastor não vai conseguir chegar. Tem lugares que eu não vou conseguir chegar. Mas tem lugares que só vocês conseguem. A sua rua, eu não sei onde vocês moram. E como tem sido a presença de Deus na sua rua. Deus... E outra coisa, não basta somente a gente nos posicionarmos. Precisamos entender o nosso chamado. Exemplo, não adianta você buscar visibilidade. Imagina essa voz linda e maravilhosa no louvor. Todo mundo vai embora. Não é meu chamado cantar. Não adianta, eu canto na minha casa para minha amada esposa ouvir. E coitada dela. Da mesma forma ela comigo. Não é o nosso chamado cantar. Outra coisa, dançar. Vocês estão vendo que eu sou meio quieto. Imagina eu dançando. Que coisa estranha. Não adianta. Então você tem que saber o seu chamado. Não adianta você servir a Deus no seu achismo. Deus não acha nada. Deus quer que você tenha certeza do seu chamado e da sua identidade. Exemplo disso era nos tabernáculos. Só para que vocês entendam, Levi tinha 3 filhos. Levi tinha 3 filhos. Coate, Gerson e Merari. Amém? Vou beber uma água, porque eu nunca falei tanto na minha vida. Os coatitas eram filhos de Coate. Eles cuidavam do objeto santo. Não sei se vocês repararam, eu vou dar 2 exemplos aqui. O candelabro. O candelabro é aquelas com 7 luzes que ficam ali e que representa hoje em dia para nós cristãos a presença do Espírito Santo. É o poder de Deus e a presença de Deus em toda a terra. Outra coisa que as meninas entraram, não sei se vocês repararam, são os pães da propiciação. Proposição, me perdoa. Que eram... eles representavam a aliança de Deus com as 12 tribos, por isso que são 12 pães. Provavelmente vocês não conseguiram contar, mas vocês podem ler embaixo que vai ter 12 pães, 6 em cada, e eles representavam a aliança de Deus com as 12 tribos, e fazia menção ao pão da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Tinha também os gersonitas, que eram as descendentes de Gerson, que eles cuidavam das cortinas, das coberturas e dos cordões. Tem também os meraritas, que eles cuidavam da estrutura do tabernáculo, tá? Coluna, base e armações. Se as pessoas daquele tempo não tivessem seguido esse propósito, certamente não teria dado certo. André, por que você fala que não deu certo? Que não ia dar certo? Porque eu ia querer cuidar da cortina, que eu ia querer cuidar dos objetos, que eu ia querer cuidar do serviço dos outros, mas o meu mesmo eu não ia fazer. E é o que acontece. Nós queremos cuidar do serviço dos outros, porém Deus não nos chamou para cuidar do serviço dos outros, mas sim trabalhar na obra de Deus com o propósito que fomos chamados para glorificar o Deus. Amém?
Então, precisamos compreender nossa função para que nós não trabalhemos, entre aspas, para opinar na função das outras pessoas. Devemos sim ajudar, colaborar, mas não ensinar as pessoas a fazerem, porque cada um tem a sua função. Eu não entendo nada de som. Eu vou dar palpite aqui e vai ficar uma bosta. E com isso, vocês já se perguntaram a Deus qual é a sua função no corpo de Cristo? Só no corpo não, dentro da igreja? Será que seu chamado não é para estar conosco na limpeza? Será que o seu chamado é para estar no louvor? Se não é para estar no louvor, por que você está no louvor? Porque fica aqui em cima e todo mundo vê e todo mundo te conhece? Na limpeza, eu falo com os meninos, ninguém vê. Mas o principal está vendo que é Deus. E foi o meu primeiro ministério aqui na IBTD. Tem o quê? Tem 1 ano, mais ou menos? Uns 2 anos já que eu estou aqui. Tem 3 anos que eu estou na IBTD. Deus não está procurando estrelas, tá? Se você se achegar ao altar por conta de estrelas, não vai dar bom para você. Aqui, o pastor fala que estar aqui é o mais fácil. É difícil estar aqui, velho. Nossa, é muito difícil. Ontem eu não vim no culto de homens, peço perdão, eu já pedi perdão a ele. Eu fiquei o dia inteiro, mentira, o dia inteiro não, desculpa. A tarde inteira, até 11 horas da noite. Eu orei, tá? Não estou falando que eu não orei, não. Eu orei. Eu orei e voltei para ensaiar isso daqui. Isso daqui, igual ele fala, eu não tenho um tablet, tá? Mas se a bateria acabar, se os papéis voar, eu vou saber o que está aqui. Porque eu estudei e eu me dediquei muito para aqui estar. Da mesma forma, nós da tribo de Levi, nós fizemos tudo com muito amor, não a vocês, ao Senhor, porque é Ele que importa. E eu orei, tem 3 meses que eu tenho orado, tenho jejuado, e pedindo a Deus que seja feita a vontade dEle. Eu dei carona a algumas pessoas hoje, eu falei que se não fosse para eu estar aqui hoje, eu não ia chegar. E se Deus não se manifestasse, se Deus não ministrasse aos nossos corações, eu estou sendo muito sincero com vocês, a minha esposa está aqui e ela é testemunha, que se não fosse para eu estar aqui, que se não fosse para Deus falar conosco, era para eu não chegar aqui hoje. Eu cheguei. Se Deus não falou, Ele vai falar ainda. Tá? Aqueles que se aproximaram no altar por interesse próprio, eu vou dar outro exemplo. Quem aqui conhece a história de Ofni e Finéias? Amém? Se quem não conhece, eu vou falar um pouquinho. Ofni e Finéias, tá? Ofni e Finéias eram filhos de Eli, sumo sacerdote da época, que era filho de Itamar, que era filho de Arão. Arão, para quem não sabe, era o primeiro sumo sacerdote no episódio do bezerro de ouro. Amém? Ofni e Finéias, eles desprezavam o altar do Senhor. Como que eles desprezavam o altar do Senhor? Eles queriam parte da oferta que eles tinham direito, ou as partes que eles não tinham direito, no momento errado. Só um parênteses, isso é muito de nós, queremos algumas coisas que não podemos ter no momento. Amém? E isso não agradava ao Senhor. E se não bastasse, eles fizeram o seguinte, eles pegavam, eles deitavam com as mulheres na porta do templo que estavam lá para servir. Ou seja, eles abusavam do seu papel de sacerdote e abusavam de pessoas e do altar do Senhor, profanando eles. E é isso que nós fazemos. Eu sei que é um pouco pesado, mas muitas das vezes nós fazemos isso. E por conta dessas atitudes deles, eles foram chamados de filho de Belial. Para quem não sabe o que é Belial, em 2 Coríntios 6,15, ele é o oposto a Cristo, ou seja, Satanás. Amém? Depois, se vocês quiserem conferir, vocês leem lá. E filho de Belial significa o quê? Filho de Satanás. Alguém tem dúvida? Imagina as pessoas que estão aqui em cima, não aqui, né? Porque aqui só tem bênção. Em outras igrejas, no altar do Senhor, são chamados de filhos de Belial por falta de posicionamento meu e de vocês. E esse falta de posicionamento deles e do pai dele, acarretou uma grande tristeza para a família deles. O que aconteceu? Os israelitas,
Eles tinham saído a peleja, a guerra contra os filisteus, e nesses filisteus, a primeira batalha eles perderam. Eles chamaram, vamos trazer a arca, porque aí eu quero ver eles ganhar. A presença de Deus está com a gente, e eu quero ver o que eles vão fazer. Eles ficaram com muito medo, os filisteus, mas eles, com muita... De Deus mesmo, eles falaram assim, não, filho, vamos lá, nós estamos aqui é para morrer mesmo. Se tiver que morrer, nós vamos morrer e vamos acabar com tudo. O que eles fizeram? Eles carregaram a arca, porém, nessa guerra, eles perderam. Morreram cerca de 36 mil homens. E além de perder 36 mil homens, eles perderam a guerra e perderam o principal, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi roubada nesse episódio por conta dos filisteus. E ele só foi restituída, foi só trazida de volta com Davi um pouco mais para frente. Mas não é tema da ministração. E com isso, o que aconteceu? Eles perderam a Arca da Aliança, perderam a vida, e Eli tinha por volta de 98 anos. Ele era um pouco gordinho, e ele recebeu a notícia que os filhos deles morreram. Eles não estavam muito preocupados com a morte dos filhos, mas quando ele recebeu a notícia que a Arca da Aliança foi roubada, ele caiu da cadeira e morreu. Quebrou o pescoço. Tá? Então, se a gente se achega a Deus por interesse próprio, por visibilidade no altar, nós podemos trazer consequências terríveis. Para Eli foi a morte de 2 filhos, a vida, e para Israel inteiro perdeu a presença do Senhor. Não adianta nós, por conta disso tudo que eu já até falei até aqui, não adianta a gente nos posicionarmos, não adianta nós entendermos o nosso chamado, não adianta Deus mudar o nosso futuro, que assim foi com os levitas, se nós não estamos dispostos a servir a Deus conforme Deus quer. Eu vou servir a Deus de qualquer jeito? Teve o teatro. Não devemos servir a Deus de qualquer jeito. Devemos servir a Deus com excelência. Porque senão, maldições serão atraídas para a gente. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Nós temos sido chamados de quê? Filhos de Belial ou filhos de Deus? A Bíblia fala que tem as duas opções. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Eu tenho escolhido, por muito tempo eu não escolhi, mas eu tenho escolhido servir a Cristo e caminhar no Cristo. E eu peço a Ele que, se eu for me desviar novamente, que Ele tire a minha vida antes disso ocorra. Não adianta a gente repetir os erros de Ofni e Finéias. Nós precisamos nos comportar diante de Deus conforme Ele quer, não conforme nós achamos, não conforme nós queremos. Minha cabeça tá que eu vou ser da imagem de divulgação. Não estou falando que não deve ser da imagem de divulgação, apesar de que os vídeos deles é legal demais. Eu curto todos. A gente precisa carregar a presença de Deus, assim como eram os levitas, assim como eram os sacerdotes. Nós estamos espalhados. Quem aqui trabalha? Cada um provavelmente trabalha em um lugar. Talvez tenha 2 pessoas que trabalham em lugares iguais, mas a maioria trabalha em lugares diferentes. A maioria frequenta lugares diferentes. A maioria visita lugares diferentes. A maioria aqui estuda em escolas ou faculdades diferentes. E como nós temos carregado a presença de Deus? Como Samuel, como Davi, como vários outros, ou como Ofni e Finéias? Será que nós estamos carregando a Arca da Aliança assim como Arão carregou? Assim como diversos outros personagens que a gente sabe que é real na Bíblia carregou? Hoje em dia não existe mais um tabernáculo físico. Isso daqui chama casa de oração. Amém? Onde que a presença de Deus está hoje? Dentro de nós. Nós somos os nossos sumos sacerdotes. E o que temos escolhido? Manter o templo do Espírito Santo, o tabernáculo de hoje em dia, que é a nossa vida pura, santa, ou estamos nos corrompendo com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne? É um pouco pesado, mas se eu fosse vocês, eu ficava esperto. Que Jesus vai voltar e não demora. E por conta disso, nós devemos nos servir a Cristo, primeiramente com o nosso corpo.
O nosso corpo tem que adorar a Deus. O pastor Luiz fala diversas vezes, cuidado com as suas roupas. As suas roupas é o cartão de visita para as pessoas, as suas vestes. E como nós estamos nos vestindo? Será que a gente tem colocado... Eu estou de short, tá? Então, tá de boa. Será que a gente tem colocado um shortinho curtinho para ir para a rua? Dentro de casa, com seu marido, com sua esposa, você pode ficar do jeito que você quiser. Mas a partir do momento que você veste alguma coisa e o irmão que está olhando pela janela, que está olhando pela greta, peca, você é conivente com o pecado dele, você também está pecando. Toma cuidado. Amém? Tudo certo? Todo mundo entendendo? Vocês ficam mais bonitos daqui de cima. Glória a Deus por isso. Eu achei que eu ia ficar muito nervoso. Deus é bom comigo, eu orei tanto. Obrigado, pastor. Nós somos chamados de filhos de Belial, aonde nós vamos, ou filho de Deus. Nós devemos ser chamados filhos de Deus. Nós somos chamados para carregar a presença do Espírito Santo. Está aqui dentro de mim e dentro de você. E é muito fácil servir a Deus aqui dentro da igreja. Aqui todo mundo é bênção, todo mundo é amigo de todo mundo. Mas eu e a minha esposa, tem saído muito com os jovens. Eles veem quem somos. Eles sabem quem somos. Lá em casa, a minha esposa sabe quem é. Para quem não sabe, eu sou um pouco seco, sabe? Para mim, assim, sim, não. O que passa disso não é de Deus, não. E, coitada, ela é muito sentimental. Mas eu amo ela, tá bom? E eu estou falando para vocês isso, por quê? Porque nós devemos servir também a nossas esposas. Eu não sei como você tem serviço, ela é seu templo também. Ela é uma só carne e você tem que cuidar da vida dela. Amém? E o mais legal, esses dias eu estava perdendo meu tempo no Instagram, só que eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Era um stories. Esse stories dizia assim: Deus fez o mundo, Deus fez um jogo chamado mundo. Deus nos deu um manual de como vencer esse jogo. Se não bastasse, Deus veio aqui e nos ensinou a jogar através de Jesus Cristo. E o melhor, em breve Ele vai voltar e vai resetar tudo, porque o pecado entrou e Ele não quer isso. Tá? Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos refletir a Cristo em nossas vidas. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Nós precisamos cuidar do templo físico, não colocando chicletes debaixo da cadeira. E eu estou falando isso porque uma das primeiras vezes que eu vim aqui, eu não acreditava que as pessoas faziam isso. Eu fui em cada cadeira, eu tirei um copo de plástico lá de baixo, cheio de chicletes. Eu não sei se vocês fazem isso na casa de vocês. E eu duvido que você vai colocar um chiclete na sua cabeça. Eu duvido. Por que vocês fazem isso dentro da igreja? Por que vocês não cuidam do templo do Espírito Santo, da casa de oração, a casa de Deus, como vocês cuidam da casa de vocês? Tá com chicletes na boca? Desce. Joga lá embaixo, depois você sobe de novo. Amém? O nosso problema, que é mais fácil servir a Deus como Ofni e Finéias, fazendo o que quer, pegando o que quer, a hora que quer, do que obedecer ao pastor Luiz. Fazendo o que ele quer que nós façamos. Não é ele, é Deus através dele. Ele é a autoridade sobre a nossa vida. Eu já falei com ele. Tem muita coisa que eu faço porque ele quis. Porque ele ordena, que ele ensina as igrejas a nós a fazer. Da mesma forma que eu converso muito com a Samanta, converso muito com o pastor Luiz, pastor Tiago e o pastor Hélio também. Eu converso muito com eles para que eu possa entender como funciona o direcionamento da igreja, para que eu não peque contra Deus através de um mau testemunho meu, que eu acho, é o achismo, né? Eu acho que está certo, mas não está. Somos chamados também para fazer obras maiores do que a de Cristo. Isso está em João 14:12. Vou repetir. Somos chamados para fazer obras maiores do que a de Cristo. Alguém tem dúvida? Alguém acredita nisso? Mas por que a gente não faz? Será que é por falta de posicionamento nosso? A Bíblia fala. A gente acredita na lei da prosperidade, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. A gente acredita em um tanto de coisa. Mas eu duvido
5% da igreja acreditar que em um velório um morto vai ressuscitar. A Bíblia fala que pode. Só que a gente está muito preocupado em interesses próprios. Nós estamos muito preocupados com aquilo que a gente pode ganhar, não em bem ao corpo de Cristo. Nós devemos sim acreditar em Deus e na palavra de Deus. Se a Bíblia fala o que é, a gente tem que acreditar porque é verdade. Tão certo como o ar que eu respiro. Amém? Jesus não apenas nos salvou, Ele nos ensinou a como viver. Devemos carregar essa presença e refletir a essência do Espírito Santo através de nós. Em uma conversa com a pessoa despretensiosa, Deus pode falar com a pessoa. Deus pode falar com a pessoa sem mesmo a gente abrir a boca para falar com ela, simplesmente com o nosso excelente testemunho que nós temos dado. Não adianta a gente querer fazer rodeio, não adianta a gente querer, assim diz o Senhor, só o seu testemunho, só a sua pessoa fala. Amém? E como temos escolhido servir a Cristo hoje? Como temos escolhido a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer hoje? Amanhã pertence a Deus. Nós fizemos tudo aqui, nós fizemos tudo que está aqui, tudo para glorificar o nome do Senhor, mas de nada adianta se Deus não estivesse aqui. Não adianta, a Arca da Aliança é só uma representação. Ela não faz nada. Mas se nós nos posicionarmos, Deus pode mudar o nosso futuro. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar uma canção.